Hoje eu vou fazer para vocês a questão mais difícil que já caiu no Enem. Essa é uma questão de 2013 e ela não é tão recorrente assim, mas ela é muito útil para vocês entenderem um conceito muito específico sobre resistência do ar, como é que funciona. A gente pode fazer muita questão sobre isso, por isso que esse vídeo é tão importante. Mas não se preocupa que apesar dessa questão ser a mais difícil que já caiu no Enem, a gente vai fazer ela passo a passo, bem tranquilo, para que qualquer pessoa que não saiba nada de física, quer dizer, tem que saber alguma coisinha ali, mas que não saiba quase nada de física, consiga fazer ela tranquilamente, beleza? Então vamos sem mais enrolação e bora lá para o nosso papo de estudante. A questão está aqui no quadro para vocês, então vamos dar uma lida aqui só para a gente entender o que está acontecendo aqui no nosso rolê. Em um dia sem vento, ao saltar de um avião, um paraquedista cai verticalmente até atingir a velocidade limite. No instante em que o paraquedas é aberto, o instante TA, ocorre a diminuição de sua velocidade de queda. Algum momento após a abertura do paraquedas, ele passa a ter velocidade de queda constante, que possibilita a sua aterrissagem em segurança. Que gráfico representa a força resultante sobre o paraquedista durante o seu movimento de queda? Aí nos dá aqui vários gráficos, gráficos bem estranhos, por sinal, mas para isso a gente tem que entender o conceito. Chega aqui comigo primeiro, eu vou te explicar o que está acontecendo. Pensa assim, ó. O paraquedista está caindo, pulou do avião. Ele está lá caindo, ele está num instante lá em cima, com velocidade zero. À medida que ele vai caindo, aquela aceleração da força-peso dele vai aumentando, a aceleração é constante, certo? Mas ele vai ter uma resistência do ar. Então, por enquanto, a aceleração faz ele aumentar de velocidade até que ele chega numa velocidade limite, que é no instante TA. Quando ele chega nesse instante, ele abre o paraquedas, aquela velocidade diminui bruscamente até que chega também no limite e ele passa a aterrissar. Mas para a gente entender esse conceito, vamos aqui para o nosso quadro. Eu vou te mostrar como é essa formulinha de resistência do ar. Na verdade, ela não tem um jeito certo, porque se a gente fosse estudar isso aqui mais aprofundado, ela não seria assim tão simples, mas dá para você entender dessa forma. A fórmula de resistência do ar é alguma constante vezes a velocidade. Isso aqui é importante para você entender o conceito, que quanto maior a velocidade, maior a resistência do ar, e quanto maior esse B, que é uma constante que está relacionado à área de superfície, à densidade do ar naquele momento. Então, tem várias situações que podem afetar esse Bzinho aqui. Mas isso daqui é a nossa velocidade. E esse Bzinho aqui é uma constante que vai ter um valor específico para cada situação. Como assim, professor? Se eu aumentar a velocidade, eu aumento a minha resistência do ar. Imagina aqui a minha bolinha, ela está com uma velocidade V aqui para a direita. Ela vai entrar nesse espaço aqui, onde está cheio de molécula de ar. Concorda comigo que quanto mais rápido ela for, é como se ela desse de cara com as moléculas de ar e essa força, essa batida fosse maior à medida que tivesse mais velocidade? Pensa assim, se você está no meio de um show e você quer chegar lá no palco, quanto mais rápido você for, maior é o impacto que você vai sair batendo nas pessoas. E com certeza você vai acabar levando uma bicuda no meio desse rolê. Então, precisamos aqui, à medida que quanto maior é a velocidade, maior é essa resistência do ar sobre esse corpo. Uma outra coisa que altera também é a questão de superfície de contato. Quanto maior é essa bolinha aqui, pensa que essa bolinha agora é gigante, ó, bem maior zona. E ela está com uma velocidade para cá. Vocês não concordam comigo que quando ela encontrar isso daqui, essa resistência aqui, ó, quando ela encontrar essa resistência aqui, por ela ser bem maior, ela vai se chocar com muito mais moléculas de ar. Então, consequentemente, a força da resistência do ar vai ser maior aqui também. Isso aqui você pode imaginar assim, ó, pensa numa pessoa pequenininha. Sabe aquela criança assim, quando tem que passar por meio de um monte de gente, ela consegue, passa por baixo, desvia, vai rapidinho. Uma pessoa muito grande, ela não consegue sair desviando, ela vai batendo em mais pessoas. Então, quanto maior a velocidade, maior a resistência do ar. Quanto maior a superfície de contato, maior a resistência do ar. Show de bola?
Beleza, entendemos isso, essa é a nossa parte 1, entender como é que funciona a resistência do ar. Agora, a gente vai separar esse movimento do paraquedista em vários movimentos para a gente entender qual que vai ser o comportamento da força resultante nessa situação. Então, na primeira situação, ele acabou de pular do nosso avião. Então, ele tem aqui uma força-peso. A força-peso aponta para baixo, certo? E ele, no momento, está com velocidade zero. Se ele está com velocidade zero, você vai concordar comigo que se aqui vale zero, a resistência do ar também vale zero. Então, vou trazer aqui que senão vai ficar ruim para mim. A força resultante nessa primeira situação, ela vai estar apontada para baixo. Consequentemente, se a força resultante, que é a força peso, está apontada para baixo, a aceleração também está para baixo. Até aí, tranquilo, zero pânico. Então, ele está aumentando de velocidade, algo que a gente já saberia. Agora, numa situação 2, se ele está com a aceleração para baixo, ele agora está aumentando a velocidade. Se ele está aumentando a velocidade, o que vai estar acontecendo aqui com o nosso paraquedista? Pensar aqui, a força-peso continua para baixo, na mesma intensidade, a força-peso, certo? Só que agora ele está aumentando de velocidade, porque ele tinha uma aceleração aqui. Então, a partir de agora, a gente começa a encontrar uma resistência do ar aqui. Mas ainda a força-peso é bem maior que essa resistência do ar. Então, a força resultante vai ser o quê? Ainda vai estar apontando para baixo, certo? Nossa força resultante ainda está para baixo. Só que agora ela tem um tamanhozinho um pouco menor. Consequentemente, se a minha força resultante ainda está para baixo, a minha aceleração também está para baixo. Também numa situação um pouco menor. Beleza? Vamos agora para a nossa situação 3. Movimento 3. A velocidade, apesar da aceleração aqui ser um pouco menor, você vai concordar comigo que a velocidade ainda está aumentando. Numa taxa menor, mas ainda está aumentando. Se a velocidade aumentou, a resistência do ar também aumentou. Então, se a resistência do ar aumentou, o nosso paraquedista agora, ele vai estar assim, ó. Dá uma crescida agora. A força-peso continua no mesmo módulo, mas agora ele tem uma velocidade maior que a situação anterior. Então, o que vai acontecer com a minha resistência do ar? Ela aumenta. Se a resistência do ar aumentou, e nesse ponto aqui, a gente tem a situação em que a força-peso tem o mesmo módulo que a força da resistência do ar. Então, a minha força resultante nessa situação aqui, agora, vale zero. Se a minha força resultante vale zero, significa que a partir desse momento não vai ter nenhuma variação da velocidade, porque a aceleração também vale zero. Se não tem variação da aceleração, se não tem força resultante, não tem aceleração. Se não tem aceleração, ele passa num movimento constante agora. Movimento uniforme, na verdade. Então, não tem variação nenhuma. Tá, professor, mas e aí? Só que aí, que se ele fosse direto no chão agora, ele ia bater de cara e ia se quebrar todo, porque ele está numa velocidade muito rápida. Lembra que ele foi aumentando. Daqui ele saiu com uma velocidade zero. Aqui ele teve uma velocidade um pouquinho maior apontando para baixo. E daqui ele tem uma velocidade grandona apontando para baixo. E aí é nesse ponto TA, que ele tem uma velocidade constante, que ele abre o paraquedas dele. Ele abriu o paraquedas. O que aconteceu? Cara, se você abre o paraquedas, o que você está fazendo na verdade é aumentar a superfície de contato. Antes você estava pequenininho ali, aí agora você está grandão. Se você aumentou a sua superfície de contato, o que você fez com a resistência do ar? Você aumenta aqui, você aumenta também a resistência do ar. Então agora, a próxima situação aqui, que seria a nossa situação 4, o que aconteceria seria que o nosso paraquedista, deixa eu puxar isso aqui para o lado, jogar para cima aqui. Significa que o nosso paraquedista agora, ele estaria aqui, bonitão. Bonitão nem tanto, né? Dar uma melhorada nessa questão de arte aqui, porque tá difícil.
Nosso paraquedista aqui, a força-peso mantém mesmo tamanho, mesmo tudo, só que a resistência do ar aumentou. Lembra que antes ela estava do mesmo tamanho que a força-peso, só que agora ela está maior. Por que maior, professor? Porque ele abriu o paraquedas, a superfície de contato, a velocidade se mantém a mesma que antes, só que a superfície de contato está bem maior. Então, a resistência do ar é maior. Então agora, a gente tem uma força resultante que aponta para cima. Como assim, professor? Ué. Tem uma força para baixo, uma força para cima, e a força para cima é maior, significa que a força resultante aponta para cima. Se a força resultante aponta para cima, para onde que aponta a minha aceleração? Para cima também, professor. Exatamente. Então ele vai começar a subir? Gente, não viaja. Claro que não. Mas ele significa que a aceleração para cima, a velocidade continua para baixo, mas a aceleração para cima significa que ele vai começar a desacelerar agora. Ele começa a perder velocidade aos pouquinhos. Entendeu? Então, a velocidade ainda está para baixo? Tá. Só que agora ela está diminuindo. Porque tem uma desaceleração ali. Vai chegar uma determinada situação que ele vai perdendo, vai diminuindo a velocidade dele, diminuindo a velocidade. E a gente sabe que quando se diminui a velocidade, a nossa resistência do ar também diminui. Então vai chegar no momento que é a situação 5, em que o nosso paraquedista bonitão aqui, vou colocar até aqui do lado, vai voltar até a força-peso e a resistência do ar igual. Porque ele aumentou a superfície de contato, mas agora ele está diminuindo a velocidade. Então a nossa resistência do ar vai diminuir, a ponto que a força resultante vai voltar a ser zero. Se a força resultante é zero, significa que a aceleração também é zero. Se a aceleração é zero, senhores, significa que ele volta a ter uma velocidade constante. Só que essa velocidade agora ainda aponta para baixo. Só que ela é bem menorzinha do que era anterior. E essa velocidade agora é suficiente para que ele pouse ou aterrize sem morrer. Entendeu? Então, o que o gráfico quer, o que o exercício está pedindo é simplesmente a análise dessa força. Então vamos recapitular aqui. O que aconteceu com a nossa força? Ela era grande, a força resultante. Importante isso, tá? Porque ele não está falando da força da resistência do ar. Ele não está falando da força do peso. Ele está falando da força resultante. Então essa força antes era grande, apontando para baixo, foi diminuindo, até que chegou a zero. Depois aumentou até um ponto que, na verdade, começou grande, né? Ela estava grande, diminuindo, chegou a zero. Grande, só que agora para cima, para o outro lado, vai diminuindo até chegar a zero. Dava para fazer vários outros passos daqui, mas não era necessário, por isso que eu só fiz 2. Então, ela tá grande aqui embaixo, com sentido para baixo, né? Tá grande aqui e vai diminuindo até chegar a zero. Depois, ela começa grande, só que para o sentido contrário, vai diminuindo, chegando a zero. Se a gente for ver os gráficos aqui, antes vamos desenhar um gráfico que seria parecido. Se eu pegasse aqui um gráfico de força resultante, minha força resultante em função do tempo, como é que seria aqui? Pensa, começou grandão, não começou? Esse resultante estava lá no talo, grande. Ela vai diminuindo, até chegar a zero. Bateu em zero. E pegou em zero, o cara abre o paraquedas. Abriu o paraquedas, a força resultante fica grandona de novo, só que agora para cima, lembra? Mudou o sentido dela. Então, se eu quiser mudar o sentido, eu tenho que fazer no sentido... Se eu considerar aqui, ó, que para baixo era positivo, para cima agora é negativo. Então, para cima seria negativo. Então, se eu voltar aqui, a partir de agora ele estaria nesse ponto aqui, que esse daqui é o TA. A
partir de agora ele começa grandão no TA e vai diminuindo, até chegar a zero de novo, que é a velocidade de aterrissagem dele. Então, se você olhar aqui os gráficos, esse não pode ser. Esse daqui até começa, ó, só que depois não muda mais nada, não pode ser. Esse daqui, a força resultante está aumentando, o que não acontece nessa primeira situação. Ela começa grande e vai diminuindo. Essa daqui, opa, se parece com essa. Essa daqui começa grande e vai diminuindo, mas depois começa a zero e vai aumentando, o que não pode ser também. Só pode ser essa daqui, ó. Ela começa grandona, vai diminuindo, chegou a zero. Abriu o paraquedas. Abriu o paraquedas, volta a ser grandão, mas no sentido negativo. E vai diminuindo até chegar a zero. No caso, eu fiz uma linha reta, mas pela questão da matemática que a gente fez ali. O certo mesmo é real ser uma curva. Então, a alternativa correta seria a letra B. E com isso, a gente termina esse exercício. Percebam que é um exercício bem complexo, é realmente um exercício fora da curva, mas eles pegam vários conceitos interessantes, desde a resistência do ar a gráfico. Isso é muito importante, gráfico é bem importante, o Gabriel já fez um exercício, vou deixar aqui no card para vocês, ele já fez uma explicação sobre gráfico que o Enem cobra muito. Esse tipo de questão é aquele tipo de questão que poucas pessoas vão acertar, mas entender isso é bom, o que vai te dando ali um raciocínio lógico com relação à parte de física, beleza? Então, essa questão é bem legal, dá pra gente revisar muito o assunto. E aí, você conseguiu entender tudo direitinho? Se você ficou com alguma dúvida, comenta aí embaixo, cara. Ajuda a gente a entender o que você não está conseguindo entender para poder explicar de uma forma melhor. Se você gostou do vídeo, se você não gostou, clica no like ou clica no dislike se você não gostou mesmo. Comenta aí com a sua crítica, com a sua sugestão. Claro, a crítica, principalmente se ela pudesse ser ali acompanhada de uma sugestão, seria muito melhor. Porque isso ajuda muito a gente a saber se vocês gostam ou não de conteúdo. Consequentemente, a gente pode melhorar esse conteúdo aqui. É realmente muito difícil, mas a gente não sabe exatamente o que vocês estão querendo. A gente agradece de coração todo mundo que assiste os nossos vídeos, aquelas pessoas que comentam, que compartilham, as mensagens que vocês mandam pra gente lá no Instagram pedindo algum conteúdo específico. Isso é muito bom, isso ajuda muito a gente a ficar motivado para produzir mais conteúdo, tanto aqui no YouTube quanto lá no Instagram. Então, de coração mesmo, valeu, vocês nos ajudam muito. Por esse vídeo é isso, e eu vejo vocês no nosso próximo vídeo. Aquele abraço e valeu!